Estamos de volta. Já temos os sorteados dos livros. Aliás, as sorteadas são 3 mulheres contempladas. Andressa Falcon Colombini Faganelli, do TCM de São Paulo, com o controle da administração pública. Benta Marinho de Souza Barreto, do TCE de Roraima, com o Tribunal de Contas do século XXI. E Isabel Adriana Campos Rocha Arruti, do TCE da Bahia. Andressa, a Benta e a Isabel, a organização entrará em contato para ver a melhor forma de enviar para vocês os livros. Parabéns e obrigada. O ministro também já está na sala, já está conosco. Sem mais delongas, apresentamos o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que fará a conferência de encerramento deste 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, e para presidir esta mesa, o conselheiro presidente da Tricom, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma grande honra receber para a conferência de encerramento o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que tem um extenso currículo. Vou tentar, de forma resumidíssima, pontuar alguns fatos históricos da sua longa trajetória de homem público. O ministro, após concluir os cursos de Direito na Universidade Federal de Alagoas e de Administração de Empresas no Centro de Estudos Superiores de Maceió, começou a sua atuação profissional como promotor de justiça na comarca de União dos Palmares, cargo que exerceu entre 1979 e 1982. Foi procurador do Estado de Alagoas, por 2 décadas exerceu a advocacia privada, ocupando diversas funções relevantes, dentre as quais a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, por 2 mandatos. Durante o 2º período, à frente da OAB, foi indicado a uma vaga no Tribunal de Justiça de Alagoas pelo 5º Constitucional, na condição de advogado. Como desembargador, teve assento em diversos órgãos julgadores, civis e criminais daquele tribunal. É professor, ou foi professor, lecionou na Universidade Federal de Alagoas, é autor de vários livros e artigos jurídicos, foi reconhecido pela atuação acadêmica ao receber o título de doutor honoris causa em Direito, conferido pelo Centro Universitário Facol de Pernambuco. Em 2006, foi nomeado ministro do STJ. Ao longo de 14 anos, proferiu 142.483 julgamentos, sendo 38.477 em sessão e 104.006 monocraticamente. Enfim, eu vou suspender a leitura do extenso currículo do ministro, já que estamos correndo contra o tempo, e quero dizer, mais uma vez, ministro Humberto Martins, da nossa honra de tê-lo conosco, neste 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que em função, né, da pandemia que nos impediu dos tradicionais encontros presenciais e não podendo causar interrupção nessa agenda, nós inovamos e estamos realizando de forma virtual, sem sofrer nenhum prejuízo à qualidade dos encontros. E a presença de Vossa Excelência corrobora com esse entendimento. Portanto, em nome do Sistema Tribunais de Contas do Brasil, da Tricom e das entidades co-irmãs que realizam este evento, nós passamos a palavra a Vossa Excelência, que fique inteiramente à vontade, com o tempo que entender necessário para nos brindar com a sua sempre sensata, inteligente participação. Com a palavra, o ministro Humberto Martins.
Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu quero pedir minhas desculpas pelo atraso, uma vez que eu estava numa reunião e tive de sair um pouco apressado para cumprir com o compromisso, mas cumpri com muita alegria, presidente, com muita satisfação, né? O convite que recebi de Sua Excelência, o presidente Fábio Nogueira, para participar deste sétimo encontro nacional dos Tribunais de Contas, o Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia, mudanças no controle externo e interação com a sociedade. Evento promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, que tem Vossa Excelência honrando a presidência dessa instituição. Então, eu recebi o convite com muita alegria e estendo a minha satisfação também a todos os copromotores do conclave, o Instituto Rui Barbosa, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom. E também agradeço a confiança, o apoio e sempre a sustentação e a mão amiga que nós recebemos dos Tribunais de Contas do Brasil, na pessoa do seu presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio. Então, em nome do José Múcio também, eu quero saudar a todos os ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil. E, em particular, o conselheiro Otávio Lessa, que é o presidente do Tribunal de Contas do meu amado e querido estado das Alagoas. Como diz Djavan, meu bem-querer. Alagoas, meu bem-querer. Continuo em Brasília, mas não fujo e não tenho tenho a grata satisfação de dizer que sou alagoano, com muito amor, com muita honra e, sobretudo, Alagoas, que sempre deu ao ministro Humberto todas as condições de desempenhar e de crescer com relação às suas atribuições. Agora, vamos ao tema. O tema, com relação ao Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia, o que ocorreu com o mundo durante a pandemia? Inicialmente, uma surpresa. Ninguém esperava enfrentar a pandemia, nem o Brasil, nem o mundo, com relação aos países, principalmente mais desenvolvidos do planeta. A exemplo dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, né? Isso sem falar no nosso Brasil, né? Que também está dentre os países desenvolvidos do mundo, dos maiores países e mais ricos do mundo. Então, a pandemia trouxe uma inovação tecnológica, um avanço através das mudanças de hábitos, né? Nós passamos a atuar quase que permanente usando as ferramentas eletrônicas. O Poder Judiciário não parou, respondendo os questionamentos e respondendo essas épocas de crise com muita produtividade, com muita qualidade, mas, sobretudo, com brevidade. E nós, quando estávamos no Conselho Nacional de Justiça, como corregedor, baixamos vários provimentos e fomos coordenador de todas as ações do Poder Judiciário brasileiro, com exceção do Supremo Tribunal Federal, pela uma portaria, à época do ministro Dias Toffoli, para uniformizar e dar celeridade às ações do Poder Judiciário brasileiro, no sentido de que o Judiciário continuasse a interpretar as leis, interpretar a Constituição e, sobretudo, prestar um relevante serviço à sociedade brasileira e ao jurisdicionário. Esse encontro importante, em sua 7ª reunião, reúne servidores públicos especializados de todo o Brasil
e é realizado distante do calor físico, da presença física, né? Nós estamos realizando este encontro de forma virtualizada, através do sistema que nós chamamos dos sistemas do webinário, ou do sistema da videoconferência. Então, em razão disso, eu quero dizer que tudo passa, e com certeza a pandemia vai passar, e vamos viver de acordo com esse tema, o mundo do pós-pandemia, e vai também ocorrer grandes mudanças de hábitos após a pandemia, hábitos a princípio da solidariedade, do amor, do respeito aos direitos humanos e da vontade de a gente rever os nossos amigos, da presença física, né? Para não ser uma presença presencial por videoconferência, e sim a presença presencial, como a gente diz, no presencial, né? Se parece até uma redundância, ou seja, com o calor humano, onde as pessoas possam dar a mão, possam discutir, possam dialogar, as pessoas possam encontrar a paz, o entendimento, de uma forma mais calorosa, mais presencial. E isso, pós-pandemia, vai trazer uma reflexão de mais solidariedade, modificar os hábitos da tecnologia, que vai avançar muito, mas não podemos perder o contato humano. Eu digo que eu sou favorável à tecnologia, à inteligência artificial, o mundo cibernético, mas nós temos que ter um calor humano. Precisamos do juiz na comarca, dos ministros nos tribunais, as partes sendo ouvidas e tendo a confiança do magistrado, o magistrado presente, o magistrado que vai fazer a mediação, a conciliação, vai evitar que demandas sejam levadas ao judiciário, ou seja, a presença física dá maior confiabilidade com relação à sociedade, com relação ao jurisdicionário. Ou seja, de mãos dadas, magistratura e cidadania, sem se afastar, que é muito importante, principalmente no tempo de hoje, as ferramentas eletrônicas, a otimização e, sobretudo, o trabalho remoto, porque temos um trabalho com maior produtividade, também com qualidade, e temos instrumentos como os julgamentos virtuais e os julgamentos no plenário, através de videoconferência, onde existe debate dos advogados, a participação do Ministério Público, mas temos que voltar à normalidade, Deus está no comando e no controle de todas as coisas, voltar à normalidade para que possamos voltar a uma vida normal, ou seja, presencial com normalidade. Da minha parte, eu agradeço o honroso convite e sei que será para cada um de nós um encontro significativo. Esse encontro é diferente, é singular, não por ser virtualmente veiculado, mas por acontecer a partir da situação excepcional em que nos encontramos. Situação essa que foi escolhida como tema deste evento, em razão da necessidade de conversarmos sobre qual maneira nós, servidores do público ou servidores públicos, porque o ministro não deixa de ser um servidor público, nós somos apenas inquilinos do poder, proprietário do poder é o cidadão, e nós temos que prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão e ao público. Nós representamos o Poder Judiciário nesse momento de pandemia com muita determinação, com muito entusiasmo, com muito amor, no sentido de restabelecer a paz social, como um instrumento de pacificação. Essa é a nossa missão, distribuir justiça com amor, com sensibilidade, com fraternidade, mas, sobretudo, a justiça de um piano, dar a cada um o que é seu. Isso também ocorre no Tribunal de Contas, ao apreciar as contas, ao analisar as contas, a organização do município com relação aos seus gastos. O Tribunal de Contas realiza sua tarefa também com as ferramentas eletrônicas, não parou, com muito amor, com muita obstinação, mas, sobretudo, com muito espírito público. E também com muito senso de justiça.
Então, os tribunais de contas têm funções assemelhadas à magistratura, no sentido de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. Por isso que nós podemos afirmar qual a resposta institucional em um momento em que toda a realidade, todos os modelos foram acentuadamente tensionados. E podemos afirmar que o tema, portanto, reside exatamente nesse locus, o serviço público e a pandemia, meu presidente Fábio Nogueira. O serviço público e a pandemia. O serviço público nos tribunais de contas, uma resignificação. E quando se fala em tribunal de contas, eu posso afirmar que me lembro muito bem da Lei 4.320, de 1964, formulada em fina técnica, primor de lógica, e não estaria incorreto, em exagero também, afirmar que foi um divisor de águas, mesmo há muitos anos atrás, inaugurando uma nova era na forma de execução orçamentária. Isso em 1964, configurando obra de arte tão festejada à época, que foi o nascer de uma preocupação orçamentária, tão bem festejada, aquele passo inicial pelos nossos juristas. Hoje, vejam bem, chamo-lhes a atenção a essa idade. Essa lei é quase sexagenária, mas continua viva, atuante e serviu de modelo, ou seja, é nova com relação aos seus passos. Nós não podemos esquecer a nossa origem, o nosso passado, tudo que foi construído de bom para a modernidade nos tempos atuais, sem perder, evidentemente, a atualidade. Depois veio outra lei, também sabida por todos, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, introduzindo definitivamente limites, balizas, quantificações, condutas e gastos que afetam as administrações, mas uma grande divisora de águas. E o assunto encontra-se, portanto, regido principalmente por essas duas leis de grande qualidade, de grande significação. E alcançamos, assim, a maturidade dia a dia, pela elaboração e pela materialização de boas e novas leis a serviço do cidadão, mas, sobretudo, leis que fazem com que a administração desempenhe a sua verdadeira função com relação aos seus gastos e com o interesse geral, que é o bem comum. Contudo, essas leis e outras sobre esse assunto não respondem a esses dias de exceção, não respondem a esses dias de pandemia, pandemia que pegou o Brasil e o mundo de surpresa, mas temos que enfrentar a realidade, porque vivemos em tempo de exceção, em razão de um período que nós chamamos de calamidade pública, que ainda não temos a vacina adequada e não temos a segurança de que a pandemia acabou ou vai acabar em poucos dias ou em alguns meses. Contudo, esse período de exceção tem que ser respondido de uma forma atual. E outro norte jurídico nos foi estabelecido em caráter de urgência. E a principal referência desse sistema de exceção nos chegou agora recentemente com a emenda constitucional 106, de 7 de maio de 2020. A pandemia pegou grandes proporções a partir de fevereiro e começou a ficar mais acentuada a partir de março. Então, a emenda constitucional 106 veio logo de pronto dar uma resposta com relação à nossa forma de agir, amparada em dispositivo
através de emenda constitucional, que foi incluída na nossa Constituição nesse período de exceção, instituindo um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, chamado por todos nós e conhecido no mundo da economia e no mundo jurídico como orçamento de guerra. Orçamento de guerra, dando os meios e a segurança jurídica necessária a quem? Aos gestores públicos, na condução de quê? De políticas públicas, nesses, repito, excepcionais tempos da pandemia da Covid-19. Acontecendo, na realidade, essa emenda constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição, cuidou do assunto ao examinar liminarmente a ADI 6357, de 30 de março de 2020, afastando, durante a pandemia, a vigência de artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. Ou seja, ficou a Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO em regime, vamos assim chamar, de sobrestamento. Não é? Evidentemente, ela não desapareceu, mas teve de ser utilizada nesse período emergencial a lei que nós chamamos de orçamento de guerra, através da emenda à Constituição, que foi a emenda 106, de 7 de maio de 2020. Interessante de que, ao chamar-lhes a máxima atenção a essa resposta institucional, que resposta? Vinda inicialmente do Parlamento e, posteriormente, analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E merece, assim, nossos louvores, nossas homenagens nesse tempo de exceção. Transmite-nos vitalidade e lucidez. Por quê? Na interpretação dessa emenda constitucional através da ADI 6357 pelo Supremo Tribunal Federal. Os gestores públicos, na verdade, estão a atuar sob a pressão imediata dos fatos. Qualquer análise posterior, isso é uma valiosa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a ser realizada pelos órgãos de controle ou pelo Judiciário, são instrumentalizados com mais dados em atmosfera isenta de pressão e não se autoriza de se considerar a diferença entre esses dois contextos, na ilusão de que o realizado, então, pelo gestor é conduta censurável. O gestor, em estado de calamidade, ele passa também a se basear, a atuar de acordo com a análise prevista, de acordo com a emenda constitucional. Posso afirmar aos senhores, e vou pedir licença a todos e a todas, para fazer um parêntese nesse assunto tão grave, o assunto da pandemia, e, ao mesmo tempo, nesse caminhar da interpretação da emenda constitucional e de novas leis que possam dar respostas imediatas nesse momento excepcional de crise. Talvez seja uma pequena narrativa, mas, como filho das Alagoas, eu me baseio numa história do nosso serviço público, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é uma história rápida, para não ficar num tema um pouco árido. Então, Graciliano Ramos, ainda jovem, 35 anos, elege-se prefeito de Palmeira dos Índios, nos anos, vejamos, de 1927, né? Quando, inclusive, o expositor não era vivo, né? E muitos que estão aqui, com certeza, quase todos, eu digo até todos, não estariam vivos, né? Praticamente. Então, isso ocorreu quando Graciliano Ramos era prefeito de Palmeira dos Índios. E ele prestou contas da sua administração através de um relatório perfeito,
primoroso, escorreito, o que chamou a atenção de Augusto Smith, um intelectual integrante das esferas literárias do Rio de Janeiro, né? Que era um defensor do machadianismo de Machado de Assis. Né? E o vivente da capital, generoso, cuidou de comunicar-se com aquele isolado alagoano, aquele que vivia no sertão, né? Ou digo, no agreste de Palmeiras dos Índios, prefeito municipal, e presagiou ao grande escritor Graciliano Ramos sobre a existência de um trabalho e de um relatório irretocável, fazendo, inclusive, uso nas suas gavetas. E existia, a partir dali, um livro concluído, um romance, que é conhecido por todos, que é Caetés. E vejam, meus caros, senhoras e senhores, que aquela prestação de contas, aquela iniciativa de um gestor de se comunicar com relação ao relatório perfeito, irretocável, dentro da realidade daquele município, ele foi realmente festejado e demonstrou a devotação de um servidor público de prestar contas quando não existia a lei de responsabilidade fiscal, mas o espírito cívico de prestar contas de uma forma primorosa, inclusive num relatório altamente circunstanciado. Mas deixemos esses sabores das histórias do passado, não é? Não devemos jogar pedras no passado, devemos sim juntá-las e reconstruí-las no futuro. Mas voltemos ao nosso tema, o que de pronto me ocorre da relação entre serviço público e pandemia, a necessidade do Estado brasileiro. O Estado, somente ele, para reagir e responder a esse raio de desafio na figura nefasta que tanto tem provocado ansiedade, estresse e, por que não se falar até, uma grande inquietação do mundo atual. E as pandemias e pandemias outras e desafios outros que também escapam a nossas previsões, com certeza chegarão. Não é? Até porque outras pandemias, com certeza, irão ocorrer. E temos que estar preparados para enfrentar esse desafio. E essa pandemia da Covid passou a ser um exemplo a ser seguido para que nós possamos agora estar se preparando e se preparar a cada dia, a cada hora, para enfrentar crises principalmente na área sanitária, que não depende de nós imediatamente para superar e dizer o tempo do retorno à normalidade. Não é? Então, o Estado, portanto, como garantia, como instrumento civilizatório, foi buscar a sua segurança em novas leis que dessem garantias em tempo de exceção. O debate, portanto, sobre o serviço público não cabe nessa simploriedade, nessa ameaça velada de grudar estigmas em quem discordasse com relação àquela emenda constitucional emergencial, com relação se era a mais perfeita, a mais justa, a mais adequada, mas deveria ser de imediata, porque temos que combater essa crise com respostas imediatas, principalmente para controlar esse vírus, oferecendo recursos, disponibilizando recursos através de gestores, ou seja, da União, dos estados e dos municípios, assegurados e amparados pela Constituição. Por isso que ocorreu a emenda constitucional e também o próprio Supremo determinou, em sua interpretação, que essas leis seriam utilizadas em caráter emergencial sem revogar a eficácia da lei de responsabilidade fiscal. E, mais ainda, há necessidade também com relação como se iria se proceder com outros organismos internacionais. E aqui, nesta altura,
eu concito as atenções a uma realidade irrevogável, a participação, a comunicação com a sociedade. A comunicação, que é essa deusa, que não se coloca como um grande desafio da humanidade, essa pergunta eu posso responder. Esse é um ponto que nós, servidores públicos, não mais podemos nos dar ao luxo de deixar de lado. A forma de se comunicar com a sociedade, no sentido de esclarecer as leis existentes, no sentido de esclarecer a participação de cada gestor com relação a esse tempo excepcional e, sobretudo, na fiscalização do dinheiro público, na fiscalização da aplicação orçamentária, aplicação dos recursos em favor da sociedade, em especial no sentido da defesa da vida e da saúde. Destaquei antes a pronta adaptação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional ao apresentar a emenda e do Supremo ao interpretá-la. Agora, me destacar também a resposta institucional do Tribunal de Contas. Então, vamos ao assunto propriamente dito. O Tribunal de Contas elaborou também um plano especial, como é do conhecimento do nosso presidente, dos conselheiros, dos ministros dos tribunais de contas, dos auditores e dos órgãos técnicos de gestão. O Tribunal de Contas elaborou um plano especial de acompanhamento de ações de combate à Covid, que é composto por 29 acompanhamentos executadas por 18 unidades técnicas. Vejam, portanto, o quanto o Tribunal de Contas da União prontamente mobilizou-se e reorganizou-se para cumprir o seu papel constitucional e, evidentemente, colaborar nesse combate contra essa crise atual, a crise da pandemia. E eu vou exemplificar lembrando um fato veiculado na imprensa, um importante auxílio dado pelo Tribunal de Contas da União ao Ministério da Saúde, ao demonstrar a baixa execução dos recursos destinados ao combate da Covid-19. Apenas 30%, para sermos exatos, 29%, notadamente em dias de urgência de recursos, a respostas necessárias no combate à pandemia. Essa comunicação do Tribunal de Contas da União ao Ministério da Saúde, nesses tempos excepcionais, são oportunas e evidenciam claramente, como antes destaquei, a imprescindibilidade da comunicação entre as instituições que se identifica nesses períodos, nesses tempos considerados tempos difíceis, tempos excepcionais, que nos fica mais clara, mas que há de ser incorporada como regra do dia a dia, como legado positivo. As palavras do ministro-presidente José Múcio, e eu trago as palavras do comandante-maior de contas do Brasil, o ministro José Múcio, presidente do Tribunal de Contas. O presidente José Múcio, em suas palavras, no Congresso Nacional, nos transmite um bom entendimento do papel de todas as cortes de contas do Brasil. Abre aspas, diz o presidente José Múcio, o Tribunal de Contas é para ser provocado. Nós somos um instrumento do poder legislativo. Não podemos ser muito mais próximos, muito mais parceiros. Sentimos-nos muito honrados e falo em nome de todos os meus companheiros, ministros e auditores. O nosso grande patrimônio é a isenção. Não podemos ter emoção política. Podemos até tê-la como cidadãos, mas a isenção do julgamento é com que faz o Tribunal de Contas verdadeiramente representante dos interesses da sociedade. Fecha aspas. Esse é o interesse comum, é o interesse público, é a missão desempenhada pelo Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas do Brasil, através dos senhores conselheiros, dos senhores auditores.
na palavra maior do presidente do Tribunal de Contas da União, amparado na nossa Constituição Federal. Ressalto aqui duas palavras na frase ou na fala do ministro José Múcio: parceria e isenção política. Nós temos que trabalhar com harmonia, mas com isenção, independência e autonomia. Chegando à finalização desta minha participação, cumpre deixar registrado o auxílio emergencial, que foi instituído logo após alguns meses da pandemia, a Lei 3.982, que é de abril de 2020, no valor de R$ 600, destinados aos que mais necessitam durante essa aflição, durante essa crise sanitária da Covid-19. A presença do Estado salvando vidas não será o auxílio emergencial, o prenúncio do amanhã, na figura da renda mensal mínima universal. Caros amigos e amigas, a Grande Guerra, a Segunda Guerra, mobilizou o mundo, mudando sem retorno cada um de seus habitantes. Tudo mudou: os relacionamentos pessoais, a maneira de nos vestirmos, a música, a medicina, o direito, a tecnologia e mesmo a geopolítica internacional. E a soma das energias humanas, antes voltadas à guerra e à morte, voltaram-se à vida, em uma explosão de novas formas. O mundo antes era um mundo que tinha poucas cores, nas devidas proporções. Evidentemente, é o que ocorrerá no pós-pandemia. O mundo será um outro, será um mundo de mais reflexão, um mundo mais preparado na área da saúde, um mundo com mais amor às pessoas, à família, o sentimento maior de responsabilidade com relação às nossas relações de respeito à dignidade da pessoa humana e os direitos humanos. Hoje, nós homenageamos o Dia da Consciência Negra. E poderia-se dizer, por que nós promovemos a igualdade? Teremos que buscar a igualdade através da lei? Não é só a Constituição que diz que somos iguais perante a lei. É desde a origem, desde o nascimento. Somos pó da terra, somos barro. Nascemos do barro e voltamos ao pó. Todos nós, independente de cor, independente de sexo, independente de ideologia, independentemente de condições econômicas, sociais ou políticas. Não precisamos ter até lei ou a Constituição para dizer que somos iguais. Nascemos iguais, filhos do mesmo pai, barro do mesmo barro, terra da própria terra, mas mesmo assim ainda existe o espírito de que algumas pessoas são diferenciadas de outras, ou seja, passam a ser estigmatizadas, ou seja, preconceito. Quando no mundo atual, no mundo que enfrentamos a pandemia, deveríamos acabar com todo o sentido da discriminação, porque, na verdade, somos iguais, não só perante a lei, mas desde a origem, desde a criação. Também posso afirmar que, na dimensão do serviço público, onde tantos talentos atuam, onde se materializam todas as obras e serviços, havemos, e nessa hora singular, questionarmos rotinas, conferir eficiência à comunicação, ouvir sobre nossas falhas, defendermos nossos acertos de interesses outros e buscarmos atualização nos ares de ponta do mundo e trabalhar em regime de excelência. Também eu posso afirmar, na certeza com pós-pandemia, com certeza de que não seremos os mesmos depois da pandemia e depois das sucessivas inovações tecnológicas através do mundo cibernético,
através da inteligência artificial avançando hora a hora. A inteligência artificial é muito importante. É um modelo do cérebro humano, mas mais importante do que a inteligência artificial é o ser humano, é a pessoa humana, é a alma humana. Da minha parte, aos que me conhecem, aos que já me ouviram, sempre ressalto: não obstante as virtualidades da comunicação tecnológica, nada substitui a riqueza da presença humana, a beleza da presença, face a face, mão a mão, olho no olho, calor humano, coração dentro de coração. E é esse mistério tem precedente, inclusive divino, no inesquecível encontro de Deus com Moisés. Não foi através da tecnologia, mas houve um encontro presencial entre Deus e Moisés. Até a nossa história, a nossa fé, diz que a presença física é essencial, porque somos os únicos, as imagens e semelhança de Deus. Somos alma vivendo e somos semelhança no termo de que somos os melhores e somos os responsáveis pelas missões destinadas no objetivo maior do bem comum, do bem geral, de fazer o bem e de buscar a igualdade entre as pessoas. Para finalizar, meu querido presidente Fábio Nogueira, digo ao ilustre presidente e a todos que me ouvem, e trago à colação uma frase, um poema de João Cabral de Melo Neto, dirigido a Drummond, sobre a rotina do serviço público. E diz desse diálogo o nosso poeta em sua carta dirigida a Drummond: dessa náusea, como colher a flor? Eu te telefono, Carlos, presença física distante, na era que poderíamos dizer da comunicação à distância. Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. O poeta, apesar de tudo, apesar da náusea, apesar das tribulações, quer colher a flor e quer um conselho do amigo. Não se desiste de colher a flor da vida, a flor da vida. Não se desiste dos amigos, das palavras dos amigos. E para concluir, vale a sua suavidade, densa de outra poesia. O que faremos agora? Plantemos rosas, e as rosas foram sugeridas. Então, nesse tempo de pandemia, temos que plantar o amor, temos que trabalhar duro em favor do bem, temos que trabalhar duro na boa aplicação dos recursos, temos que trabalhar duro na pandemia, dando respostas à sociedade e aos gestores que temos que trabalhar em favor da vida, em favor da saúde. Temos que trabalhar com relação à segunda onda, com relação à organização de nossos orçamentos, com o desenvolvimento econômico, dando mais oportunidade, mais empregos, trabalhando com mais ética, trabalhando a serviço do público e do serviço público. É essa flor que nasce, é essa flor que precisa, é esse pensamento que tem que ser transmitido a cada um, principalmente aqueles que são instrumentos do poder público. Não é? Nós somos apenas, repito, inquilinos do poder, proprietários é o cidadão. E temos que prestar contas ao público, à sociedade, à imprensa e à população em geral. Acreditamos no Brasil, acreditamos nas pessoas, acreditamos no Estado democrático de direito. Pedimos e sempre defendemos o fortalecimento das instituições democráticas, o fortalecimento das instituições, o legislativo que legisle, o executivo que administre e o judiciário que seja o intérprete da lei e da Constituição. Todos nós, na verdade, somos servidores públicos. Estamos a serviço do público, do bem comum, de mãos dadas para a efetivação plena da cidadania, da democracia e do Estado de Direito. O exercício de todas essas atividades, quando executadas com amor, como diz o apóstolo Paulo, só dar amor quem tem amor. Quem tem ódio não dá amor. E temos que amar as pessoas.
Temos que dar as mãos às pessoas. Temos que elevar o sentimento da dignidade da pessoa humana. E temos que ser bons gestores a serviço do público e a serviço do bem, a serviço do nosso país, a serviço da nossa nação. E se chega com isso, com muito amor, com muita ética, com muita perfeição, ao sucesso. De mãos dadas pelo interesse público, magistratura e cidadania pelo bem da população e, sobretudo, no sentimento de justiça. Dá a cada um o que é seu. Vamos vencer a pandemia com amor, com fé e com oração. Deus está no controle do tempo e deseja a todos saúde, paz, fé e esperança. Muito amor a todos, muito obrigado pelo convite. Ministro Roberto Martins, a fala de Vossa Excelência de encerramento deste 7º Encontro Nacional traduz o espírito humanista de um homem cuja trajetória pública dignifica a magistratura brasileira. Nós sentimos-nos extremamente honrados, agraciados com a participação de Vossa Excelência, que de forma magistral, precisa, serena, humilde, discorreu sobre a realidade das cortes, os poderes no mundo, no momento de pandemia, quando Vossa Excelência se refere às iniciativas dos poderes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, na edição de uma emenda constitucional, quando Vossa Excelência faz referência à interpretação da legislação a partir de demandas que surgem por parte do Poder Judiciário, todas essas iniciativas com a percepção de que é necessário um olhar mais ameno, mais contemplativo, em face das inúmeras dificuldades decorrentes dessa pandemia. Aliás, esse é o sentimento das Cortes de Contas do Brasil. No primeiro momento, um espírito colaborativo, né, colocando toda a nossa expertise à disposição do gestor público, principalmente no que diz respeito àquelas iniciativas, né, que se faziam urgentes, necessárias para o enfrentamento da pandemia. De maneira que é muito bom, como brasileiro, saber que nós temos à frente do Superior Tribunal de Justiça um humanista da sua estirpe. Eu quero, portanto, em nome de todas as entidades co-irmãs do Sistema Tribunais de Contas do Brasil, sistema esse composto por 33 tribunais de contas, né, agradecer a participação de Vossa Excelência, reafirmar o nosso compromisso com a governança, com a boa administração e, com essas palavras, deixo Vossa Excelência inteiramente à vontade para se ausentar, repito, consignando a nossa admiração, o nosso respeito pelo Poder Judiciário e, sobretudo, por Vossa Excelência. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, que, repito, trouxe um brilho todo especial a este 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós agradecemos a todos do Tribunal de Contas, em especial o convite do presidente, e, ao mesmo tempo, dizer que estamos de portas abertas no Tribunal da Cidadania, o STJ, à disposição para recebê-los. Então, muito obrigado. Final de semana de muita paz, de muita luz, de muito amor. Obrigado a todos. Muito obrigado, ministro. Nos encaminhamos às considerações finais, novamente agradecendo o nosso patrocinador, o Sebrae Nacional. Para tanto, assistiremos novamente o vídeo do Sebrae. Na linha de frente da luta pelo crescimento dos pequenos negócios, existe alguém especial, que preza pela geração de emprego e renda e batalha pelo crescimento dos estados e municípios. Essa pessoa é você.
membro e servidor dos tribunais de contas e membro do Ministério Público. Quem fiscaliza tem nas mãos o poder de prosperar a economia de um país. Tudo isso fazendo com que a lei seja cumprida diariamente. Continue atuando para que os pequenos negócios tenham de fato um tratamento justo e diferenciado. Faça com que estados e municípios cumpram os benefícios obrigatórios da Lei Complementar 12306. Entre eles estão a participação exclusiva em licitações de até R$ 80 mil, o estabelecimento de cotas de até 25% para a participação exclusiva de pequenos negócios e a ampliação do benefício do empate ficto. Os benefícios facultativos também devem ser incentivados. Alguns exemplos são a subcontratação de micro e pequenas empresas nas aquisições de obras e serviços e a prioridade de contratação de pequenos negócios locais e regionais. Outra lei a ser seguida é a da liberdade econômica. Graças a ela, o excesso de burocracia foi deixado de lado. O tempo de abertura dos empreendimentos foi reduzido. O alvará de funcionamento para atividades de baixo risco foi dispensado, inclusive para o microempreendedor individual, e o registro de novas empresas se tornou automático. Finalmente, os pequenos negócios puderam focar no que interessa: geração de renda, emprego, produtividade e competitividade. Junto com o Sebrae, a Conamp e a Atricom pavimentam os caminhos para facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro. Nesse momento de crise, vamos continuar apoiando quem faz a diferença na economia do país. Agora, mais do que nunca, os pequenos negócios precisam do suor do nosso trabalho. Faça a lei ser cumprida e ajude o Brasil a recuperar sua capacidade de fazer negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.